Há pouco mais de 5 anos, fui convidado para participar de algo que virou uma chave na minha mente e, por consequência, mudou toda a percepção da minha vida. Mas a verdade é que quando você vira a chave, você ainda leva um período de tempo para se ambientar com as novas diretrizes. Em muitas coisas, eu já conhecia desde a tenridade, mas como não conhecia daquela forma, naqueles termos e com aquelas palavras, elas não eram aplicáveis à minha vida. Então, ouvi certa vez a expressão lei da atração. Aquilo, eu confesso a vocês, gerou um conflito interno muito grande porque eu vinha de uma série de crenças limitantes. Infelizmente, hoje, como cristãos, nós precisamos aprender muito a vivermos no equilíbrio e no contexto da Sagrada Escritura. Porque se você tirar um texto isolado, você pode fazer atrocidades. Existe até uma anedota muito interessante a respeito de um homem que decidiu que iria abrir a Bíblia e o que estivesse na Bíblia ele iria colocar em prática. E acredite você, isso não é aconselhado. O que somos aconselhados é lermos um texto e o contexto que esse texto foi aplicado. Mas aquele homem desconsiderou isso e decidiu que ele iria colocar este método em prática. Então ele abriu a Bíblia e simplesmente foi colocando o dedo em qualquer passagem. Então ele colocou o dedinho e ali ele abriu seus olhos. E quando ele leu o texto, estava escrito: e Judas foi e se enforcou. E ele pensou, não, isso não é comigo. Fechou a Bíblia novamente, abriu em outro ponto, colocou o dedo novamente, abriu os olhos e estava escrito: vai tu e faz o mesmo. Ele fechou a Bíblia novamente, abriu pela terceira vez, colocou o dedo e lá estava escrito: e o que tem que fazer, faz depressa. Olha que loucura. Queridos, nós somos convidados a entendermos o texto e o contexto. Porque se nós não fizermos desta forma, não estudarmos desta forma, com esta transparência, simplesmente as coisas não darão certo. E eu começava, desde a tenridade, minhas primeiras leituras, após a escola, era de fato a Sagrada Escritura. E eu exerço uma crença simples de que pessoas que leem a Bíblia recebem uma sabedoria. Talvez não a sabedoria que o mundo dá, não a sabedoria dos intelectuais, mas se torna uma pessoa sensata, prudente, sábia. E então, eu comecei a estudar sobre a lei de atração. E nesta lei, você basicamente é convidado a ser totalmente prudente. É alguém que atrai para si coisas boas e pessoas boas. E eu pude verificar isso na prática. Mas a minha mentalidade, ela estava bloqueada. Eu exercia a crença daquilo que eu tinha tantas vezes ouvido as pessoas erroneamente ministrarem. No mundo tereis aflições. É verdade. Isso está escrito nas Sagradas Escrituras. Mas não significa que estas aflições sejam passar necessidades. Muitas vezes as aflições são de cunho espiritual, são tormentos em que o mal muitas vezes se levanta para afrontar-nos. E existe uma narrativa: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Uma diretriz que não foi dita por nenhum ser humano, são palavras do próprio Jesus. E a gente vai ouvindo. Vai ouvindo que a gente vai ter dificuldade, vai ouvindo que a gente tem provação, vai ouvindo que a gente, se uma vez que decidiu ser cristão, a gente só vai ter bucha na terra, e não é assim. Não precisa ser desta forma. As Sagradas Escrituras afirmam categoricamente: já basta cada dia seu próprio mal, ponto. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe o que é isso? Misericórdias que se renovam a cada manhã. Então eu passei pela fase entre um conflito do conhecimento da lei da atração com relação
a tudo aquilo que eu já conhecia do universo espiritual. E isso foi libertador para mim, porque eu percebi que isso já estava implícito nas Sagradas Escrituras desde sempre, e agora os seres humanos estão tomando como novidade. Livros foram escritos, documentários foram gerados, filmes foram produzidos para fazer com que as pessoas compreendam que quando elas decidirem serem positivas, coisas boas vão acontecer. Quando elas decidirem emanar positividade, coisas boas vão acontecer. Quando elas tomarem a iniciativa de, mais uma vez, falarem do que é bom, fecharem os ouvidos para aquilo que é ruim, você não pode impedir os teus olhos de ver uma coisa pela primeira vez, mas você pode impedi-los de ver a segunda. E um dia eu fiz uma postagem numa rede social, falando sobre a lei da atração, falando que quando nós pensamos positivamente, quando nós falamos somente de coisas boas, quando nós não falamos mal de ninguém, quando nós não falamos absolutamente nada pejorativo, coisas extraordinárias começam a acontecer em nossas vidas, e eu escrevi que isso tinha acontecido comigo. Escute uma coisa, se você é o tipo de pessoa que reclama o tempo inteiro, você vai atrair para perto de você outras pessoas que reclamam o tempo inteiro. E aí vocês terão assunto, porque você vai reclamar de uma coisa, ela vai reclamar de outra, mas você já sabe, eu já lhe contei. Todas as vezes que você está reclamando sobre algo, a outra pessoa não está te ouvindo. Ela não está ouvindo você. Por mais que pareça que ela está prestando atenção, ela não está ouvindo. Sabe por quê? Porque o cérebro tem um comportamento. Nós falamos muito disso nos processos transformacionais. Este cérebro, ele está ouvindo você. Tanto é que sempre que você conta uma coisa ruim para alguém, rapaz, hoje de manhã estava vindo trabalhar, tu acredita que do nada um caminhão me fechou e raspou ali a lateral do meu carro? Tu terminou de falar, a pessoa diz, mas isso não é nada. A semana passada eu estava não sei aonde e alguém deu um ré e bateu e destruiu. É assim. O ser humano não consegue ouvir o que o outro está falando de ruim porque o cérebro dele está produzindo uma notícia que seja pior do que aquela que ele está ouvindo. Só que cada vez que você reclama, você está atraindo para perto de você outras pessoas que também reclamam. E eu escrevi isso na rede social. Então um dia um irmão da igreja que frequento me chamou e falou, irmão, você é uma referência aqui em nossa igreja, você prega, você faz as programações, as pessoas escutam o que você diz, irmão, o senhor falando em rede social sobre lei de atração, irmão, isso é uma vergonha para os princípios. Eu escutei ele falando. Quando ele terminou de falar, eu falei, irmão, eu lhe respeito. Eu lhe respeito por 2 motivos. Primeiro, o senhor é mais velho do que eu. E na minha concepção, uma pessoa mais vivida do que a gente merece o nosso respeito e a nossa educação. Primeiro ponto. Segundo lugar, o senhor é o primeiro ancião desta igreja. Então, assim sendo, o senhor merece o meu respeito por 2 vezes. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta, disse eu para ele. Ele falou, diga, o senhor acredita em espírito de profecia? Acredita nos escritos de Ellen White? O senhor acredita que a sua vida pode ser norteada por esses princípios? E ele disse, sim, claro que sim. Falei, pois bem, irmão. O livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Ellen White lá escreveu, muitos passam a vida como inválidos e seriam totalmente diferentes se ao menos pensassem. A lei da atração consiste no ato de pensar. Quando você pensa positivo, você começa a emanar uma frequência de positividade e aquilo se torna realidade. Essa eu não consegui entender. Simples. Você está buscando um trabalho. Só um exemplo. Você quer um trabalho na sua vida. Ótimo. Então, separe um tempo do seu dia
5 minutos, 10 minutos, se sente confortavelmente e comece a imaginar o dia em que você vai começar a trabalhar. Entende? Feche teus olhos e vá com a sua mente até o teu guarda-roupa, abra a porta na sua mente. Separe a roupa que você vai usar. Vá até o banheiro, arrume seu cabelo, escove seus dentes, se perfume e se imagine chegando no trabalho, se imagine chegando lá, se imagine cumprimentando a mão da pessoa que vai te contratar. Se imagine recebendo a notícia, você está contratado. E já se visualize indo trabalhar, recebendo o primeiro pagamento. Imagine essa euforia que você sente, e isso vale para tudo. Ah, eu tenho um sonho na minha vida de ter um carro. Ótimo, então separe um tempo do seu dia e se imagine sentando no carro. Imagine você sentindo o volante. Imagine você mexendo no dial do rádio. Imagine você passando a mão no banco do caroneiro. Imagine cada detalhe. E agora, associe que isso já aconteceu. Esta é a lei da atração. Não é você pensar positivo. É você emanar uma frequência de positividade. E isso é tudo. As pessoas não deixam de se amar quando terminam os relacionamentos. Só que quando rompem os relacionamentos é porque elas já não têm mais a mesma frequência. E se não tem mais a mesma frequência, não tem nenhum amor que possa suportar isso. Entende? E esse irmão me disse: eu acredito em espírito de profecia. Eu falei: irmão, mas vamos deixar quieto a Ellen White. O senhor acredita no que diz a Bíblia? Ele disse: sim, eu acredito. Eu falei: ótimo. Aí eu peguei meu telefone, que eu tenho uma Bíblia online, e abri Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e lá diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. E ele falou: sim, mas fé eu tenho. Pois é, irmão. Fé é o nome dado para os cristãos. Lá fora eles acharam que o nome fé não tinha tanto impacto e criaram uma nomenclatura chamada lei de atração. Você atrair as coisas boas para a sua vida. E ele falou: isso funciona? Falei: funciona sim, irmão. Só que a gente está atraindo coisas ruins, porque aqui eu e o senhor estamos discutindo sobre um ponto de vista. E se nós estamos discutindo sobre um ponto de vista, significa que um de nós tem a necessidade de mostrar para o outro que está errado. E isso é vaidade, isso é ego. E a lei da atração está atraindo mais vaidade e mais ego, e não é o que eu quero para a minha vida. O que eu quero é a plenitude. O que eu tenho, porque todo momento que eu digo que quero algo, meu cérebro assume que eu não tenho. Então eu digo: eu tenho. Tenho plenitude, tenho abundância, tudo vem a mim com leveza e facilidade. E ele disse: entendi. Falei: que bom, eu também. Meu querido, o que é que você tem atraído para a tua vida? Nós ouvimos ontem, em nosso momento Falando ao Coração, que Deus disse ao profeta: fala. Ou seja, quando falamos existe poder. Só que se você acorda pela manhã já reclamando do clima, se você reclama do marido, se você reclama disso, se você reclama daquilo, não faz sentido. Imagine que tudo que você reclama é tirado de você. Você quer isso? Ah, tá chovendo demais. Pronto, some a chuva, agora é só sol. Tá bom para você? Não, não está bom para você. Ah, o meu marido não é alguém que é parceiro. Pronto, o seu marido sumiu. Você já não tem mais marido. Ah, essas crianças que ficam loqueando dentro de casa. Pronto, sumiu as crianças. Você vai e olha no espelho e diz: ah, esse meu cabelo aqui. Puf, sumiu o seu cabelo. Ah, o meu serviço. Ainda bem que é sexta-feira, porque daí... Pronto, você não tem mais emprego. Consegue entender onde eu quero chegar? Meu querido, se você for reclamar de algo, que seja somente diante de Deus, que é o ato de orar 2 vezes. Você clama e você reclama.
que é o ato de clamar novamente. Do contrário, entenda uma coisa: milagres extraordinários estão reservados para mim e para você. Só que antes do milagre acontecer, você precisa crer, entende? Deus olha para Moisés e diz: eu vou levar o povo em segurança. Só que agora você vai até o mar e coloca o cajado na água. Por que simplesmente Deus não abriu o mar para que Moisés pudesse acreditar? Porque não é assim que funciona. Para que o milagre aconteça, antes você precisa crer. Então, se você quer a libertação de algo, creia que já aconteceu. Se você quer dignidade do trabalho, creia que você já tem. Se você quer abundância na sua conta bancária, assuma que você já possui. Porque para o milagre acontecer, antes você precisa crer. Feche teus olhos. Querido Pai do céu, eu rendo louvores a Ti porque Tua palavra é tão completa e nos faz compreendermos que podemos atrair o extraordinário em nossas vidas, porque a fé é isso, é assumir que já é realidade algo que ainda não aconteceu. Guia-nos e protege-nos, Pai. Esteja na direção da nossa existência e que nosso viver seja para a Tua honra e Tua glória. São bênçãos que eu peço e já agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo justo, hoje e sempre. Amém. Meu querido, para que o milagre aconteça, antes você precisa crer. Então, neste momento, apenas olha para cima e diz: Deus, eu creio. Eu creio. Preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser, esperar só mais um pouco até ver